Boa tarde, queridos irmãos. Este é o nosso 24º estudo bíblico do livro do Apocalipse e hoje vamos cobrir Apocalipse 15 e 16. Em ponto de breve revisão, completamos os estudos das mensagens que Cristo deu à Igreja de Deus durante as eras, assim também como estudamos os eventos principais, que são as marcações importantes, ou as grandes marcações, e são avisos que deixam claro do que precisamos de vencer até ao fim. Por isso, depois vimos os eventos do primeiro, segundo, terceiro e quarto selo, que são os 4 cavaleiros, e depois vimos que antes do quinto selo, que é a grande tribulação, parte da igreja será protegida. Depois, está claro, vem a grande tribulação, que é o quinto selo, e quando chegamos ao ponto do sexto selo, vemos que é então a ocasião dos sinais celestes, quando Deus basicamente diz, chega e vou intervir na situação mundial, pessoalmente, e por isso é o que a Bíblia chama o grande e terrível dia do Senhor, ou a ira de Deus, como lemos em Apocalipse capítulo 6, lemos isso em Apocalipse capítulo 6, vejamos assim no versículo 16 e 17, que diz, e disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se senta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se. Também lemos em Joel 2:31, que os sinais celestes vêm antes do grande e terrível dia do Senhor. Por isso, os sinais celestes é o sinal que este dia do Senhor vai iniciar. No entanto, esse dia do Senhor, que representa o sétimo selo, antes do sétimo selo, vemos que pessoas vão ser seladas. Essas pessoas que se arrependeram durante o período da grande tribulação. Porque Deus não os vai castigar. Porque é a ira do Senhor, está claro, não vai castigar aqueles que se arrependeram. Então, o sétimo selo, então é aberto, que é aberto a partir do capítulo 8 do Apocalipse, e o sétimo selo consiste de 7 trombetas, que entendemos que seja por um período de 1 ano, e isso abordámos em estudos anteriores acerca desse período. Ao fim dessas 7 trombetas, temos a sétima, que é a última, e isso é descrito em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, que diz, e o sétimo anjo tocou a trombeta, está claro, a sétima, a última, e houve no céu grande vozes dizendo, o reino do mundo se tornou o reino de Deus, e então aí Deus, Jesus Cristo, vai reinar pelos séculos dos séculos. Jesus Cristo vai reinar na Terra, inicialmente por 1000 anos, e depois já há mais outros eventos, mas ele vai reinar para sempre. Depois, no capítulo 12 de Apocalipse, estudamos uma breve história da Igreja e como ela foi e é perseguida por Satanás. A história da Igreja em Apocalipse 12. Depois lemos e estudamos Apocalipse 13, vimos que há acerca das 2 bestas, uma que emerge do mar, vê-se aí no versículo 1 do capítulo 13, que é a besta civil, que tem, está claro, um líder, e que é este grupo de 10 nações que estão e que deram poder a este líder, o líder da besta, e também vemos no Apocalipse 13, a começar no versículo 11, que existe uma outra segunda besta que vai emergir da terra, isto é, uma besta religiosa, parecendo cordeiro, mas fala como um dragão, que tem uma inspiração de Satanás. E isso abordamos também em estudos prévios. Depois, no capítulo 14, vemos o estudo, digamos assim, de uma maneira muito breve, o estudo dos vencedores e daqueles que perderam. Os vencedores da guerra espiritual contra Satanás, que serão as primícias para Deus e para o Cordeiro, como lemos no versículo 4,
primícias para Deus e para o Cordeiro. E depois vemos as mensagens dos anjos, que também abordamos, em que uma delas está, então, a mencionar acerca dos perdedores que vão ser castigados. Vê-se isso no versículo 10, esses perdedores, esses que se submetem à besta, que vão adorar a besta e que claramente desobedecem a Deus. Por isso vemos, no capítulo 14, vemos os vencedores e os perdedores. Os vencedores são aqueles que vão estar com o Cordeiro, aqueles que foram redimidos da terra, versículo 3, aqueles que são as primícias para Deus e para o Cordeiro, versículo 4, e versículo 12 ao fim deste capítulo, não é ao fim, mas ao fim de uma secção deste capítulo, ao versículo 12, está a mencionar aqui a perseverança dos santos. Isto é, os vencedores são aqueles que venceram, ou, em outras palavras, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. Por isso vemos, esses são os vencedores. Os perdedores, por outro lado, são o oposto. São aqueles que, em vez de guardarem os mandamentos de Deus, estão a adorar a besta, a sua imagem e a sua marca. Isto é, estão a desobedecer a Deus. Por isso, a identificação é que os vencedores é aqueles que obedecem a Deus e têm a fé de Cristo. Os perdedores, os que vão perder, são aqueles que não obedecem a Deus, porque, ao fim de contas, esta idolatria de adorarem a besta e a sua imagem e a sua marca são sinais de desobediência a Deus. E isso também mencionamos em estudos prévios. Ora, então, hoje vamos então abordar os capítulos 15 e 16, que é basicamente a destruição do reino de Satanás. Quando é que este mundo em que nós vivemos, que é o reino de Satanás, vai terminar? Quando? Então vamos ler em Apocalipse 15, versículo 1, diz assim: vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7º últimos flagelos, pois com estes se consumou a ira de Deus. E por isso vemos, é uma resposta a esta pergunta: quando é que este mundo terrível de Satanás vai terminar? Vai terminar neste ponto final que a vinda de Cristo iniciou a 7ª trombeta, a ressurreição dos santos, mas há uma série de eventos que agora se vão desenrolar e que chama esses eventos os 7º últimos flagelos. Pois com estes concluiu, foi a conclusão da ira de Deus e por isso será a destruição do reino de Satanás. Também em semelhante veia é o que se lê no versículo 7, porque diz assim: então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Por isso este é um período, claro, tem que ser um período breve de espaço de tempo, vai ser um período em que os seres humanos vão ser castigados. Por exemplo, se estivermos a ler Apocalipse capítulo 14, versículo 9 e 10, diz assim, que estes vão ser castigados e diz assim no versículo 10, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Por isso o Cordeiro estará voltado à terra e na presença dele, na presença de Jesus Cristo, estes castigos, estes sete flagelos vão ser derramados. Estas 7 taças vão ser derramadas nas pessoas que estão a viver, que são desobedientes, que estão a desobedecer a Deus, isto é, que estão a adorar a besta e têm a sua imagem e a sua marca. E por isso, estas 7 taças à frente de Jesus Cristo e dos, como diz aqui, dos santos anjos, vai ser durante um período breve, porque isto é uma coisa muito forte, é um castigo muito forte,
e por isso ninguém sobreviveria se isto demorasse tempo. É um breve espaço de tempo quando Jesus desce através das nuvens. Da mesma maneira que quando ele subiu ao céu, lemos em Atos 1, capítulo 9 a 11, quando ele subiu ao céu, depois da ressurreição dele, depois de estar 40 dias à frente dos apóstolos, viram ele subir nas nuvens. E agora ele virá também nas nuvens. Como lemos, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, diz: eis que vem com as nuvens. Jesus Cristo virá com as nuvens. Também vejam em Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. E diz: e sobre a casa de David e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele, isto é, Jesus Cristo, para ele, a quem trespassaram. Pranteá-lo-ão, isto é, estarão de luto com ele, porque como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Vão então ver Cristo ser, está claro, os descendentes da casa de Davi, aqueles que estão a viver nesse período. Eles então vão ver Jesus Cristo a vir, e ele virá nas nuvens. E por isso daqui em diante vemos que a intervenção de Jesus Cristo é direta e pessoal. Será visível pelo mundo fora. E então as 7 pragas representam os 7 aspectos finais da 7ª trombeta, que começa com a ressurreição dos santos, a vinda de Cristo, e depois há vários aspectos, ou vários castigos, várias coisas que vão acontecer nesta intervenção direta de Jesus Cristo, que será visível pelo mundo fora, à frente do próprio Cristo. Ora, então, as 7 últimas pragas completam o castigo, a punição de Deus e a destruição do sistema mundial, deste governo mundial, desta cultura mundial que é pagã, deste sistema financeiro mundial, que é o sistema financeiro da Babilônia, e é o sistema religioso maligno na Terra, que, sim, é o mesmo sistema da Babilônia. E por isso, perguntamos, pergunto, quando é que este sistema começou? Este sistema começou na antiga Babilônia. E por isso o castigo, então, é focado na destruição central deste sistema, que é o sistema da Babilônia, e uma vez que é destruído, todas as nações se prostrarão perante Jesus Cristo, como lemos em Apocalipse 15, versículo 2 a 4, e então diz aí ao fim do versículo 4, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todo mundo vai ver Cristo e vai reconhecer que é Ele a atuar, e vai reconhecer que Ele é o Supremo Rei deste mundo. Está claro, debaixo do Pai. Por isso, o reino de Satanás tem que ser destruído. Tem que ser destruído. Veja em Apocalipse 14, versículo 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, quem quer que receba a marca do seu nome. E vão ser destruídos. E não é só ser destruídos as pessoas que estão a viver, mas a influência, o controle dos demónios e os ídolos também. Veja em Apocalipse capítulo 9, versículo 20. Vê-se em Apocalipse capítulo 9, versículo 20, diz: todos os homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, isto é, a dizer das trombetas iniciais, aqui que estamos a ler parte da 6ª trombeta, não se arrependeram das obras das suas mãos, e não deixaram de adorar os demónios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de prau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar.
Mas quando Jesus Cristo destruir este reino de Satanás, esta influência demónica também será destruída, parada. E por isso os seres humanos têm que ver que foi Jesus Cristo que os destruiu. E isso vê-se essa destruição e esses eventos desde Apocalipse 16 a 20. Então, continuando acerca da destruição do reino de Satanás, vejam como o mundo hoje em dia está. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5, diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si próprios, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade. Sim, parecem ser pessoas muito religiosas, muito boas, mas estão sempre a aprender e nunca chegam ao entendimento da verdade. O que estamos a ver é uma sociedade completamente enganada, completamente iludida, e é onde vivemos hoje. E por isso, em Apocalipse capítulo 15, começando no versículo 8, perdão, no versículo 5 a versículo 8 e continuando até Apocalipse 16, versículo 1, diz assim: depois dessas coisas olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos ao peito com cinzas de ouro. Então um dos 4 seres viventes, são seres angélicos, deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. E o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. E por isso vemos que Deus envia as 7 últimas pragas. Capítulo 16, versículo 1. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Por isso vemos que só Deus é que vai ter este poder de castigar o mundo. E vai castigar de uma maneira tão forte que vai causar que eles vão colher o que semearam. Vão receber a recompensa do que semearam. E por isso então vamos ver aqui que estas 7 taças, ou estes últimos 7 flagelos, abordam várias coisas. Por exemplo, o primeiro flagelo, o primeiro castigo são chagas que afligem aqueles que aceitaram a marca da besta, mas é um castigo na terra. O segundo é no mar, na água salgada. O terceiro é nos rios, digamos, na água doce. E o quarto, os homens vão ser queimados pelo sol e vão blasfemear o nome de Deus. O quinto vai ser que o governo da besta é afligido. O sexto, o rio Eufrates, vai ser secado e o exército mundial vão então ter um caminho aberto para se reunirem em Armagedon. E então a sétimo flagelo, a terra é violentemente agitada. Depois disso é que haverá a guerra. Esta guerra que vão lutar contra Cristo, que é o que lemos então, ou vamos ler mais tarde em Apocalipse 19. Mas estamos agora, continuando aqui, a ver as 7 taças. Então vejamos a primeira taça, ou a primeira praga, que é em Apocalipse 16, versículo 2, e diz assim: saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da máscara da besta, e adoradores,
da sua imagem. Sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. São estas pessoas, os homens, que estão a adorar a marca da besta. E vão ter uma certa angústia. Porquê? Porque tiveram falta de piedade, como lemos em 2 Timóteo. São pessoas com falta de piedade. E vão receber essa mesma falta de piedade das próprias mãos de Deus. A segunda praga, então, é descrita em versículo 3. Lendo assim, derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. E por isso, então, vê-se aqui o reino de Satanás está a ser sistematicamente matado ou destruído, e as áreas costeiras serão impregnadas pelo cheiro de sangue e peixe morto. A terceira praga, então, veio no versículo 4 a 7. Diz assim, derramou o terceiro, isto é o terceiro anjo, a sua taça, nos rios e nas fontes de águas, isto é, nas águas doces, se tornaram em sangue. E então está-se a ver aqui, eu vi o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que és o que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber. Por isso, derramaram sangue dos profetas, então bebam sangue, porque o único que há para beber é sangue. E por isso diz assim, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia, certamente ao Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Depois chegamos à quarta praga. Vemos que, uma vez mais, como disse, é que está a acontecer perante os olhos dos santos anjos e do Cordeiro, como lemos em Apocalipse 14, versículo 10. Agora, continuando, na quarta praga, Apocalipse 16, versículo 8 a 9, este reino de Satanás, com as suas adorações pagãs, como, por exemplo, a adoração do dia do sol, que é o domingo, vai ser castigado, porque este anjo, o quarto anjo, lê-se no versículo 8, derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe dar glória. Por isso vemos aqui esta quarta praga. O reino de Satanás com as suas adorações pagãs, por exemplo, o dia do sol, que é domingo, e o dia do nascimento do sol, que é conhecido como o dia de Natal, que é uma tradição pagã dos dias da Babilônia. E então essas tradições pagãs continuam a ser observadas hoje, e o rei de Satanás de hoje vai ser destruído. Então, continuamos aqui na quinta praga. A quinta praga, então, derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, e cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Vê-se então aqui que há umas trevas, há uma escuridão. Depois deste calor intenso, as pessoas têm estas dores do calor e talvez áreas da pele queimadas. Então vem esta escuridão, simbolizando a escuridão espiritual do mundo, e essa escuridão vai acontecer e vai causar o mundo todo sofrer aqueles que não se arrependeram das suas obras. Em seguida é a sexta praga, o sexto flagelo, que é o derramamento da taça sobre o grande rio Eufrates para as tropas se reunirem. Estas tropas que estavam ativas aí na sexta trombeta, agora se vão reunir para lutar contra Cristo. Então se reunir no monte de Megido. E daí vem o nome Armageddon, que quer dizer monte de Megido, que é um monte a cerca de 85 quilómetros
a norte de Jerusalém. Em seguida veio o sétimo flagelo. Apocalipse 16, versículo 17, diz assim: então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: está feito. Todos os esforços de Deus para trazer a humanidade à razão agora chegaram ao fim, e aqui vê-se o castigo de Deus. E em primeiro lugar vemos um grande terremoto. Vejam aqui no versículo 18: e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra, tal foi o terremoto forte e grande. Vamos ver aqui os momentos, como este terremoto foi forte. Vamos ver essa ação. Então, a cidade de Jerusalém é dividida em 3 partes. A grande cidade se dividiu em 3 partes, e que eram as cidades das nações. Quer dizer, as cidades das nações caíram à volta do mundo todo. Vamos ver um bocadinho mais adiante. Vejamos então o versículo 19, a continuação do versículo 19. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. E todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraiva, com pedras que pesavam 1 talento. Ora, 1 talento é cerca de 30 quilos. Pedras que estão a cair, digamos assim, género de saraiva, que pesam 30 quilos cada pedra. Coisa enorme. Por isso é que diz, por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. O castigo e o sofrimento das nações era sobremodo grande. Porquê? Porque têm feito grandes castigos e têm que chegar ao arrependimento. Mas agora, em forma de conclusão, porque lemos aí no versículo 18 de Apocalipse 16, que houve relâmpagos, vozes e trovões e ocorreu grande terremoto, vamos então agora ver alguns cenários possíveis de terremotos. Porque vemos aqui nesta última secção da Apocalipse 3 grandes terremotos mencionados. E por isso vamos falar um pouco acerca de terremotos. Em primeiro lugar, explicar um bocadinho o que é um terremoto. Ora, basicamente, a Terra, vê-se aqui, por exemplo, a África, vê-se aqui a África. Aqui vejam, por exemplo, a América do Sul, e o Brasil está aqui nesta área da América do Sul. Mas estas nações estão em placas. Vê-se aqui a borda destas placas. Existem placas, chamam-se placas tectónicas. Estão encaixadas como se fossem peças de um quebra-cabeças, encaixam-se perfeitamente. Mas o problema é que estas placas tectónicas estão a flutuar num manto de lava terrestre, e se movem, estão a mover-se muito lentamente nesta lava. As bordas onde as placas tectónicas se encaixam são as áreas do mundo que têm uma atividade de terremotos naturais mais violentos, onde as placas se encaixam, há mais terremotos aí. Quando as rochas das placas são puxadas uma contra as outras, ao longo destas bordas, estão puxadas uma contra as outras, estão debaixo de tanta pressão que às vezes se aquecem e dobrem, cobrando cordilheiras, montanhas e vales, como se vê aqui nesta fotografia. Vê-se aqui que estas bordas se juntaram, fizeram esta cordilheira de montes e vales, e vários vales. A imensa pressão nas bordas também pode causar rochas quebrarem-se, formando rachas ou falhas. Quando as falhas são formadas, uma tremenda quantidade de energia é lançada que sacode a terra
e provoca terremotos. Por isso, quando estas pressões são altas, as rochas aqui podem quebrar-se. E então há o que chamam estas rachas ou falhas. E quando isto acontece, quando se quebra, dá uma grande quantidade de energia que sacode a Terra. E isso provoca os terremotos. Ora, como eu disse, vimos aqui na profecia 3 terremotos diferentes. O primeiro terremoto que vimos mencionado foi durante o período dos sinais celestes, que diz no Apocalipse capítulo 6, versículo 12, e havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Houve um grande terremoto aí, nesse período. Ora, vê-se aqui que o sol se tornou negro, a lua tornou-se sangue. Como é isso possível? Através de um terremoto. Bem, uma possibilidade é que, quando consideramos um tremor de terra, que seja incrivelmente enorme e geograficamente de longo alcance, é possível que esse tremor da Terra venha a criar ou a gerar um vulcão. Esse vulcão vai explodir, digamos assim, e vai lançar para o ar a grande quantidade de cinzas e gases vulcânicos, e isso então pode bloquear a luz do Sol e da Lua. E por isso é que lemos há pouco, no 6º selo, Apocalipse 6, versículo 12, que então o Sol se tornou negro como um saco de silício e a Lua se tornou como sangue. Temos a ver aqui como isto é possível. Uma vez mais, irmãos, estou a falar aqui de possibilidades, para ver que isto pode acontecer, que Deus tem o poder e que há estruturas na Terra que isto pode acontecer, e estou a explicar como pode acontecer. O outro segundo terremoto que vimos mencionado aqui nas Escrituras foi durante o período das duas testemunhas, ou aliás, após o período das duas testemunhas, que vemos no Apocalipse capítulo 11, versículo 11 e 12, vê-se que em Apocalipse 11 é o período que as duas testemunhas estão a pregar por 3 anos e meio, e depois elas vão acabar por por morrer. Diz assim, vê-se aí no capítulo 11, vê-se assim que no capítulo 11, versículo 7, quando tiverem então concluído, estas duas testemunhas tiverem concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Esta besta vai vencer e vai destruir as duas testemunhas. Quando? Quando elas completarem o testemunho que devem dar. Então elas vão morrer. E o seu cadáver, lê-se no versículo 8 do Apocalipse 11, ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Gomorra, isto é Jerusalém, mas espiritualmente, por causa deste pecado, é Sodoma e Gomorra, Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Por isso sabemos que de facto é Jerusalém. Então, muitos dentre dos mortos, muitos dentre dos povos, tribos, nações e nações, contemplam os cadáveres das suas testemunhas por 3 dias e meio. Como? Através de telemóveis. E então podem ver, através de telemóveis e mídia social, e essas coisas, estão a ver estas fotografias que estão a ser enviadas a todas as pessoas do mundo, e estão a ver estas pessoas, estes cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. E não permitiram que esses cadáveres fossem sepultados, porque todo o mundo queria ver. Ora, no versículo 10 diz, os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, então vai haver festas e isso tudo. Mas, versículo 11, depois desses 3 dias e meio,
o espírito da vida, quer dizer, o espírito do homem no homem, dessas pessoas, entra de volta neles e eles são ressuscitados. E eles então põem-se de pé, isto é, são ressuscitados. E diz assim, e caiu grande temor sobre as pessoas que viram isto, porque estavam a ver isto. Então, essas duas testemunhas são ressuscitadas. E então ouvem esta voz do céu que lhes dizia, subi para o céu. E então subiram ao céu, ver se eles estão numa nuvem, subindo para o céu. E está claro, as pessoas e os seus inimigos viram isto e ficaram aterrorizados quando isto acontece. Vejam então continuando no versículo 13, diz assim, e naquela mesma hora houve um grande terremoto, e este é o segundo grande terremoto, um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. Foi um grande terremoto em Jerusalém, porque eles estavam em Jerusalém, estava a acontecer em Jerusalém, naquela área aconteceu um grande terremoto em Jerusalém. E no terremoto foram mortos 7.000 homens em Jerusalém. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. E então é passado o segundo ai, e então eis que o terceiro ai cedo virá. Então isto é o terceiro ai. Por isso vemos que quando as duas testemunhas morrem, estão mortas por 3 dias e meio, depois vão ressuscitar, e isso é o fim, digamos assim, do período da 6ª trombeta, e agora começa o período da 7ª trombeta, que é a última, que é a ressurreição, e depois vai haver os 7 flagelos, os quais falamos hoje. E por isso esse foi esse grande segundo terremoto que aconteceu nesse período após a morte das duas testemunhas. E por isso agora o que está a acontecer é que Jesus Cristo agora vem para a Terra. É a vinda de Jesus Cristo, é a 7ª trombeta, é o último ai. Mas Jesus Cristo ainda não acabou de lidar com a sociedade, porque ele vai castigar aquelas pessoas através das 7 últimas pragas que ele vai atingir às pessoas que falamos hoje, e agora as coisas vão se tornar extremamente perigosas na Terra. Mas vemos que à vinda de Cristo, à última trombeta, como lemos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51, 52, 53, esta trombeta vai ser a ressurreição dos mortos e aqueles que estão vivos que vão ser transformados para ser espirituais. Mas há certas pessoas que continuam na Terra como seres físicos, não morreram, e por isso essas estão na Terra. Aí vê-se aqui que abriu-se este vale dos montes, não é? E vamos ver, é este vale dos montes, e Deus parece estar a abrir aqui um caminho de fuga para as pessoas que estão em Jerusalém, que se estão a arrepender quando isto tudo acontece. Vê-se isso em Zacarias, capítulo 14, versículo 4 e 5. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se partirá para o Norte e outra metade para o Sul. Então vai haver uma divisão do Norte para o Sul, e diz assim, e fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, isto é Jesus Cristo, e todos os santos contigo, que vem reinar na terra. Então, continuamos. Existe uma organização em Jerusalém, com o nome que se chama de Mount of Olives, que tem a responsabilidade de controlar ou
ser os gestores, aqueles que estão a controlar ou têm uma responsabilidade de governo sobre a área do cemitério judaico existente há mais de 3.000 anos, localizado nas encostas do leste do Monte das Oliveiras, para lá do Vale de Cedron, da antiga cidade de Jerusalém. No site desta organização tem um ponto interessante histórico e geológico. Diz: a linha de falha de oeste para leste, na porção sul do Monte das Oliveiras, vê-se aqui, está aqui a cidade de Jerusalém, então aqui seria o Monte Oliveiras, na posição sul do Monte Oliveiras, vê-se que existe, diz aqui, a linha de falha de oeste a leste, na porção sul do Monte das Oliveiras, e levou a montanha para o norte e expôs camadas de calcário e dolomite do período cenomaniano turoniano, que dizem que foi cerca de 90 milhões de anos atrás, que foi esse período. Então, esta linha de falha de terremotos, através dessa linha causou esta separação de que a montanha para o norte foi elevada, quer dizer que a outra parte do sul se meteu um bocadinho por baixo e então a outra se levantou. Ora, vemos aqui que depois de Jesus Cristo colocar os pés no Monte das Oliveiras, durante este período da segunda vinda, a quem é que Zacarias está referindo quando ele diz: e fugireis pelo vale dos meus montes? Notem que está a dizer que é o vale dos meus montes. Não é um vale comum, pelo qual as pessoas estão a fugir, mas é o vale dos meus montes. Deus chama este vale dos meus montes. Quem fugirá pelo vale dos meus montes? Vemos aí, acabamos de ler em Zacarias, que esse monte será fendido pelo meio. E serão aqueles que deram glória ao Deus após o terremoto, depois da morte e ressurreição dos testemunhos, que vão fugir. Por isso serão esses, e por isso estamos a ver aqui mais pessoas a ser protegidas por Deus. Sim, irmãos, isto é simplesmente uma especulação, mas é um ponto interessante aqui acerca deste segundo terremoto. Depois, em Apocalipse 16, versículo 18, à presença de Cristo, vemos um outro terceiro terremoto que lemos há pouco, que diz assim: houve trovões, vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca houve, que nunca tinha ouvido, desde que há homens, desde que há seres humanos a viver na Terra. Este, queridos irmãos, é este terremoto do sétimo flagelo, da sétima última praga, que lemos há pouco em Apocalipse 16, que começa no versículo 17 até ao versículo 21. Vê-se este grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a Terra, tal foi esse tão grande terremoto. Foi um terremoto dos terremotos, digamos assim. Então vemos aqui em Apocalipse 16, versículos 19 a 20. E a grande cidade fendeu-se, dividiu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. Então vê-se, possivelmente, no terremoto, no segundo terremoto que mencionei, estou a especular, mas no segundo terremoto houve de quando as duas testemunhas morreram e ressuscitaram. Houve um terremoto em Jerusalém, em qual 7.000 pessoas morreram. E dá aí a entender-se que houve esta divisão, este vale que foi criado na direção oeste a leste, em que separou o norte do sul, criando o vale dos meus montes. Agora há outro terremoto que vai então chegar aqui à parte de baixo e rasgar a parte de baixo e criar outro. E por isso é que diz que a cidade vai ser dividida em 3 partes. E desse assim. E
fendeu-se em 3 partes, e as nações, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Queridos irmãos, este terceiro terremoto, mesmo à vinda de Cristo, ao sétimo flagelo, vai ser um terremoto tão grande que vai atingir o mundo inteiro. É o que a Bíblia está a dizer aqui. E todas as cidades caíram, diz as cidades das nações caíram, e toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Imagine, todas as grandes cidades do mundo caíram. Toda a ilha desapareceu. E todos os montes deixaram de existir, digamos assim. Grandes não se acharam. Quer dizer, estamos a falar aqui de uma mudança, digamos assim, da topografia da Terra radical. Uma coisa radical neste período do sétimo flagelo. Como é isto possível? Vejam aqui algumas outras escrituras. Isaías 29, versículo 5 a 6 diz: E a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a pragana que se passa. E num momento repentino isso acontecerá. Quer dizer, os teus inimigos vão ser destruídos em pó. Em pó. Do Senhor do Exército serás visitada com trovões e com terremotos e grande ruído, com tufão de vento e tempestade e labareda de fogo consumidor. Ora, vejamos então uma possibilidade como isto pode acontecer. Como é que pode acontecer um terremoto assim tão grande nessa área? Existe uma falha grande aí? Sim, existe. Ora, vejamos isto, é que existe o que se chama o Vale da Grande Fenda, que é um complexo de falhas tectónicas criado há cerca de 35 milhões de anos, com a separação das placas tectónicas africana e arábica, e isso causou uma fenda. Esta estrutura estende-se no sentido norte-sul por cerca de 5.000 quilómetros, desde a área da Síria até ao centro de Moçambique. Até ao centro de Moçambique. Com uma largura que varia entre 30 e 100 quilómetros de largura. E em profundidade, em alguns pontos, de centenas de milhares de metros, isto é, quilómetros de profundidade. Muito profunda. Aqui vê-se esta fenda que vem aqui, desta área, da Síria. Vem aqui pelo Mar Vermelho, através deste Mar Vermelho. Depois entra aqui em África, através desta área da Etiópia. E depois vem aqui pela área de Quênia e Uganda. Tem aqui um grande lago ali e depois continua. Durante esta área aqui, esta fenda, vemos aqui pela área de Ruanda e vem depois pelo lago do Malawi. Depois continua aqui por dentro de Moçambique, acabando aqui perto do norte da Beira, da cidade da Beira, aqui em Moçambique. Vemos aqui o mapa de Moçambique. E vemos aqui que é ao norte da Beira. E por isso vemos esta racha enorme e que possivelmente continua em parte por aqui abaixo, pelo canal de Moçambique e até ao sul de Madagascar. Ora, isto é uma fenda enorme e por isso é que chamam isso o Vale da Fenda, por uns 5.000 quilómetros, com grande largura. Ora, vê-se que esta falha que vem por aqui, através da África, através do centro de Moçambique, aqui a norte da Beira, e que vai por aqui até, digamos assim, possivelmente, aqui no mar também, e é uma falha enorme.
E é possível que o epicentro desse grande terremoto poderá ser nesse vale da fenda, e então vai causar esta fenda para se abrir, para se rasgar, espalhando as placas tectónicas e as linhas de falha por toda a Terra. Porque está aqui, digamos, no centro da Terra, e esta placa tectónica africana que se vai rasgar, vai puxar a placa australiana, vai puxar a placa sul-americana, vai puxar a placa Ásia, vai puxar a placa norte-americana. Isto vai afetar isto tudo. Ele vai afetar isto tudo. Ora, quando isto é afetado, vai haver um grande terremoto. E em Apocalipse 6, versículo 9, como lemos, e as cidades das nações caíram. As cidades das nações caíram. Imagina o que acontecerá quando Deus abalar terrivelmente a terra, como descrito em Isaías capítulo 2, versículo 19 e versículo 21. Veremos então cidades pequenas e mesmo cidades grandes, como megacidades. Por exemplo, têm mais de 10 milhões de pessoas, como por exemplo São Paulo e outras cidades que têm mais de 10 milhões de pessoas. Especialmente aquelas cidades que estão à beira-mar, que são à beira do mar. Todas essas vão ser afetadas e abaladas em pedaços por causa deste terremoto tão forte que vai acontecer. Ora, quando isto acontece e estas placas movem, vai acontecer o quê? Um movimento de água, a água do mar, à volta do mundo inteiro. Diz assim, estamos aqui a ler, estes tsunamis vão se formar e vão mover rapidamente pelos oceanos. Estamos a dizer isto, queridos irmãos, é uma especulação, mas é para dar uma ideia como isto é possível, para termos uma ideia do tamanho do que isto vai acontecer quando Jesus Cristo está a voltar para a terra, para reinar na terra. E diz assim, destruindo tudo com que esses tsunamis, essa água, entrar em contato. E por isso é que lê em Lucas 21, 25, diz: a angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Tudo isto vai adicionar àquela angústia das nações. Quando este mar e estas ondas vierem destruir estas cidades à beira do mar, vai ser uma coisa terrível. E além disso, essa força e essa energia que vai ser liberada dessas placas tectónicas em toda a Terra, também vão fazer com que as ilhas desapareçam, porque tal como os mares e as enormes cadeias de montanhas vão se curvar e vão cair, vão entrar em colapso. Tudo que Deus permitir ocorrer, ocorrerá. Para que propósito? Para trazer a humanidade aos seus sentidos e ao seu arrependimento. Os olhos ativos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Por isso, queridos irmãos, o reino de Satanás será destruído. Mas, graças a Deus, aqueles que se arrependem, através dos tempos, Deus vai protegê-los. Vai protegê-los. E por isso se lê-se em Malaquias capítulo 4, versículo 2, lendo na versão da Bíblia da linguagem 2. Mas para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Vocês saltarão de alegria, como bezerros que saem saltando do curral. Queridos irmãos, vai haver um mundo maravilhoso debaixo do reino de Cristo. Aqueles que se arrependem serão protegidos. Deus promete isso. Sim, alguns vão morrer neste processo. A Bíblia também diz isso. Mas temos que chegar a um ponto de arrependimento. Temos que nos arrepender.
porque se não nos arrependermos, não vamos ser protegidos. Queridos irmãos, Deus é um Deus de misericórdia. Deus quer que nós estejamos no reino dele e que haja paz no reino dele. Queridos irmãos, agora é a hora de nos arrepender.